Oi, 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 pessoal! E aí? Gente, um episódio imperdível. Então, para você não deixar de assistir nada, já dê o seu like e você no final, você compartilha isso com todos os seus amigos, porque o tema é interessantíssimo. Nós vamos falar sobre a varíola do macaco. Você acha que não tem nada a ver com você, a varíola do macaco? Ah, você está muito enganado. Olha que ela está chegando com tudo aqui no Brasil. E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui quem vai me ajudar a entrevistar, a doutora Pietra. Olá, tudo bem? Obrigada, doutora. Prazer estar com você aqui de novo. E nós vamos entrevistar a minha colega de turma, que é a doutora Ana Paula Istimini. Oi, gente, tudo bem? Doutora Ana Paula, é um prazer enorme. Primeiro que eu não te vejo há anos, é um prazer estar com você. Da minha turma, ela se formou comigo, você acredita? Acredito. E a doutora Ana Paula, ela fez infectologia. Gente, o que tem a ver infectologia, varíola do macaco, pandemia? Será que não para de chegar a pandemia? Pois é, doutora. Não aguento mais ouvir não falar. aguento Será que mais, vai chega. vir outra pandemia? Doutora Ana Paula, primeiro explica o que é ser infectologista? Gente, é assim, na medicina nós temos várias especialidades, né? Uma delas é a infectologia. A infectologia é a especialidade que cuida, né, e trata das moléstias infecto-contagiosas, né? Que pode ser por vários tipos de germes, né? Digamos assim, parasitas, bactérias, vírus. Eu, particularmente, sou um pouquinho apaixonada, assim, pelos vírus. Olha, A eu gente também gosto dos vírus. né? Então, é isso. Então, eu venho de uma especialidade que trata principalmente das infecções. Uhum. Sim. E o que é essa nova varíola do macaco? O que ela tem a ver com a gente? O que o macaco tem a ver com a gente? Ô, gente, coitado do macaco. O macaco entrou um pouco de gaiato nessa história toda, né? O que acontece? A varíola, né? Essa doença está sendo muito comentada, principalmente que a gente tinha a varíola humana, né? Que foi erradicada em 1980. É uma doença gravíssima, né? Que era uma doença gravíssima, com uma taxa de mortalidade de 30%. É muito né? alta. Muito alta. Só para ter uma ideia, o Covid mata quanto? O Covid estava com uma taxa de 10%. E já era um absurdo, né? Era um absurdo, porque o Covid era extremamente contagioso. É, extremamente contagioso. Então, quando você pega a população, muita gente pegando, tem muita na época, né, antes das vacinas, tinha muita hospitalização e o número de mortes era explosivo, né? Uhum. Mas é porque, quando você guarda a proporção, né? A gente tem milhões e milhões de pessoas, né? Sim. Se contagiando, então essa proporção de 10% torna-se um absurdo, né? De pessoas que morreram, né? Na época. E o macaco, então, ele não é culpado, ele é vítima? Olha só, a varíola do macaco foi descrita assim, porque alguns macacos de laboratório adquiriram uma doença parecida com a varíola, né? E eram os macacos de experimento. Isso foi descrito em 1953 e ficou como a varíola do macaco, e denominaram o vírus de monkeypox até. Só que, na verdade, esse vírus, né, tem a vida silvestre dele em roedores, né? De algumas regiões da África. E desses roedores que alguns macacos adquiriram. Né? Só que, como foi descrito primeiramente nos macacos, então ficou o nome varíola dos macacos, né? E o vírus relacionado aos macacos. Mas, na verdade, ele vem de roedores da África. E tá chegando por aqui mesmo? Olha, a gente já tem 104 casos. Nossa! Bom, nós estamos em julho, nas férias de julho da maioria das pessoas, e já estamos com todos esses casos?
Então, o que aconteceu, né? Para a gente lembrar um pouquinho, assim, em maio, né? Nós tivemos 2 casos descritos na Europa, né? E foram casos de fora da África. E depois tivemos outros casos descritos porque o que acontece para a gente definir a pandemia é quando uma pessoa começa a transmitir para outra pessoa, né? Então, quebrou-se um ciclo que era apenas da silvestre, né, do animal para o homem, e passou a ser de homem para homem. Aí a gente já começa a entender que tem uma transmissão de pessoa a pessoa, e é quando a OMS começa já a acender o alerta, né? Opa, vamos ver o que está acontecendo, né? E claro que, assim, graças a Deus, até o momento, foram casos leves, né? Não tiveram mortes, doutora? Não foi descrito, assim, aquela forma parecida com a varíola humana, né? Então, mas o que acontece? O quadro clínico é bastante semelhante. Né? Pra gente falar um pouquinho assim. Dão lesões na pele. Ela tem umas lesões de vesícula que começa assim na face e distribui, crânio caudal, distribui para o corpo, né, até os genitais. Além disso, ela pode, assim, no início dos sintomas, ter febre, ter um infarto ganglionar, que a gente fala, muitos gânglios. E é febre alta, doutora? Febre alta, queda do estado geral, né? Tipo uma gripona, assim, com aquelas lesões. Primeiro tem a síndrome gripal e depois as lesões? Ou é tudo junto? Pode começar com com as pequenas lesões na face. E depois ir disseminando, né? Aumentando a queda do estado geral. Entendi. Né? E com a febre e tudo mais. E o que acontece? Né? Tem também lesões na planta dos pés, palmas das mãos. Nossa. E aí a gente tem que lembrar, né, dos outros diferenciais, sífilis, né? Como por exemplo. Exato. Olha, isso aí. Tô afiada aqui. Muito bom. Mesmo com catapora. Né? A gente tem que fazer esse diferencial. Porque no comecinho, quando você só tem ali a vesícula, é difícil você diferenciar. Sim. Né? E tem algum teste, doutora? Ou é só quadro clínico? Por enquanto, a gente tem lá o quadro clínico, né? Mais testes estão chegando e tá muito no comecinho, a gente correndo aí, né, para fazer o diagnóstico, mas a parte clínica é o que realmente vai determinar no momento, né? Então, assim, quem estiver lá na linha de frente, né, trabalhando, vai ter que ter muita atenção, né? Do aparecimento dessas lesões. Ele é contagioso. É muito contagiosa a lesão? Porque a lesão é onde ficam, né, os vírus. Ele não é contagioso como o Covid. O Covid tem uma transmissão, né, bem maior. Porque você pensa que no Covid você tosse aquelas milhares de gotículas, né, Vão? Na varíola do macaco é mais nas lesões cutâneas que espelha aquelas, quando a vesícula se rompe, né? Ou mesmo depois na crosta que se forma, tem ainda as partículas, os vírus, né? Que é onde, no contato, um contato íntimo, a gente encosta, né, em alguém e pega. E para as pessoas que estão aí na linha de frente, né? Nós recém-formados, vamos lá. Como que diferenciaria a vesícula da varíola do macaco agora com a da catapora, por exemplo? Então, porque assim, na catapora, você é mais em criança, você, né? Mesmo porque a gente tem uma diminuição dos casos já por causa da vacina, né? Para dizer assim, logo de início, às vezes você não consegue diferenciar, é no decorrer da história que você vê como se dissemina, principalmente essa forma, assim, dos gânglios cervicais, porque os gânglios aumentam até axilares, né? Então, a gente já começa a desconfiar mais para a varíola do macaco. Entendi. Tá? Eles colocam também, né, que
por exemplo, na catapora, quando já está formando aquela crostinha, já está no finalzinho, não transmite mais, né? Já secou, então. Na varíola do macaco, não. A crosta ainda pode manter as partículas virais viáveis. E tem até uma situação em que, por exemplo, nos lençóis, roupas, se tiver... porque sai, né? A casquinha, a crostinha, né? Aquela crostinha que está na superfície, na roupa, se alguém for lá e pegar, dormir na mesma cama onde ficou aquela crostinha, ele pode pegar também, tá? Nossa. Então, é muito perigoso. Qualquer contato... Sim. Nossa, e como é que são as medidas de prevenção, de higiene, para a gente tentar evitar pegar? Por isso que a gente que assim, né? Na hora que aparecem essas lesões e a gente desconfia que tem, essa pessoa tem que ser isolada imediatamente. Quanto tempo de isolamento, doutora? Nossa, é longo esse período. Ele tem um período de incubação que pode ser de 5 a 14 dias. Nossa, E uma longo. vez que você adquire a doença, você pode ter o status até 28 dias. Nossa. É longo, tá? Transmitindo. Transmitindo 28 dias, transmitindo. Haja testado, hein, doutora? Nossa Senhora. Olha só, tem que manter a pessoa isolada. Realmente... Nossa, isso vai ser difícil para as escolas, por exemplo, que tem todas as crianças. É fácil a transmissão em crianças? Então, agora você imagina as crianças... Não foi descrito ainda, tá? Só em adulto. Por enquanto, só em adultos, tá? Mas adulto, qual a idade? Tipo, 12 anos acima, 18 anos? É assim, as pessoas... Tem os casos que a gente tem visto, assim, alguns casos, viajantes, né, que tiveram algum contato, aí vem a questão do contágio sexual, mas essa questão do contágio sexual que a gente compreende, eu sei que é o contato íntimo, né, às vezes é um abraço, né, numa pessoa, e você encosta numa lesão, você adquire, né? Tá. E como tem as lesões, né, genitais, né? Realmente pode ter esse contágio. Por enquanto, que está descrito em adulto, mas se isso disseminar, né? Realmente, porque pensa bem, às vezes dentro de uma casa, né? Tem uma pessoa lá que está com as vesículas, pegou no lençol, numa toalha, né? Enxugou o rosto, tem uma vesícula que... Tem que ter tudo separado, né, doutora? Exatamente, porque quem ir lá usar a mesma toalha pode pegar, tá? E é assim, quais são as principais sequelas? São na pele? Fica parecido com a varíola, com aquelas lesões atróficas? Então, Érica, a gente ainda não tem essa... Desse que está muito... É muito recente. Né? Nós estamos pegando bem no comecinho. Daqui para diante, nós vamos ver a história acontecer. Tá. E a gente torce para que não seja... Covid 2.0. Em termos de mortalidade, acho que não vai ser... Graças a Deus. Nossa Senhora. Não, é Nossa Senhora mesmo. O Covid realmente foi uma coisa terrível. Surreal. Mas o que a gente pensa assim, eu vi algumas fotografias que a OMS divulga, né, de crianças assim com vesículas, por exemplo, disseminada pelo rosto inteiro, né? Essa doença, ela já é endêmica de algumas regiões da África, né? É que lá a gente tem que lembrar também que assim as condições de higiene, de nutrição, infelizmente, né, pessoas vivendo em condições de miséria, tudo isso acaba predispondo a uma forma mais grave da doença, né? Porque, sim? Uma forma assim mais disseminada, né? Porque a alimentação da pessoa é pior, as defesas... A imunidade fica as pior. condições de higiene, isso, né? menor. As condições de higiene de verdade, é tudo mais precário, né? E aí pode acontecer... Eu não sei se ficariam aquelas lesões atróficas, mas você pensa na pele... Quase coberta de crosta, né? Coberta de lesão, de vesícula. Depois se vira crosta. Pior ainda, né?
as lesões estão lá. Na pele, naturalmente, nós já temos nossas bactérias, né? Que podem ainda ter Secundária? ter infecção Nossa. secundária, Uhum. né? Então, realmente, a gente não tem como prever, mas... Para catapora, a gente dá muito banho de permanganato. É Para verdade, varíola, tem essa, que é uma ação bactericida, uma forma antisséptica. Tem essa indicação ou Por não? enquanto que tem, assim, o cuidado higiene local e, assim, acaba que como tem esse componente sistêmico, né? Da febre, né? Dos gânglios, o mal-estar, É isso que eu ia aí perguntar, a gente acaba dando, né, doutora. o tratamento com anti-inflamatório, tratamento de suporte. Qual né? que é o protocolo que existe hoje? Existe algum protocolo? Então, a Por gente- exemplo, o paciente chegou no pronto-socorro, eu estou suspeitando o que é. O que eu faço? A gente ainda está nessa fase de observar, Uhum. né, as lesões, a história, né, do contágio, se ela teve viajando, se ela esteve com alguém, porque por enquanto é um diagnóstico de exceção, né? Ah, Enquanto, tá. Certo. né? Mas a gente vai ter que ter essa atenção porque vai começar a passar de uma pessoa para outra, né? E essa época do ano é uma época que dissemina muitas viroses, Sim, né? todo mundo fica doente. A gente está tendo, vários pacientes com catapora, Ah, é, com doutora? varicela. Sim, A gente acredita, claro, O zoster também, né? Acontece muito. Já vi bastante no pronto-socorro nessa época. eu acho que... zoster é mais delimitado, né? Para as pessoas mais idosas. Mais E idosas. e tem já a vacina também, né? Uhum. Sim. Eu acho que as pessoas estão com a imunidade muito baixa nessa época do ano Sim. e tem facilitado a disseminação desses quadros, né, infecciosos. Os laboratórios já começam, claro, né? Os kits para as doenças infecciosas é sempre aqueles kits IgM e IgG, né? Que aí, já tem um kit? sim, já sim. começam a ter esses kits que depois vai... É que no Brasil, infelizmente, a gente não consegue... É caro, né? Principalmente no começo, às vezes a gente não consegue dosar. Uhum. E depois até vinha a cobertura pelo convênio, não, vira aquela Bagunça, né? polêmica, né? Uhum. Mas é sempre assim, a gente já começa com alguns primeiros kits, né? IgM, IgG, às vezes acaba disseminando os kits de teste rápido que vão ajudar, né? Para a gente fechar o diagnóstico, mas basicamente é um diagnóstico clínico mesmo, tá? É a lesão que começa na face semina, vê a palpação dos gânglios, né? E o estado geral da pessoa. Como é uma doença autolimitada, né? E que a gente vai tratar, vai dar um suporte clínico... Sintomáticos, né? Eu acredito que, por enquanto, não temos visto nenhum caso em que precisou de uma internação. Uhum. Né? Mas, infelizmente, Vai é a ocorrer. observação. E as pessoas têm que ficar de repouso, então, e isoladas em casa. 28 em dias. casa, exato, em casa. Então, é porque a doença pode se estender até 4 semanas, né? Mas se às vezes ela tem 1, 2, 3 lesões, poucos gânglios, é assim, é uma forma leve, né? Depois ela evolui bem com o desaparecimento das lesões, né? Então, não precisaria ficar todo esse tempo. Caiu a crosta, já não tá mais transmitindo. Cicatrizou por completo, não tá mais Cicatrizou por completo, aí não tá mais transmitindo. Aí já não estará mais transmitindo, mas tem que ter certeza porque assim, às vezes tá lá, cicatrizou e aparece mais alguma uma lesãozinha, tem que ter Olhar o certeza corpo mesmo. todo. Isso, exame físico. Agora você falou tudo. E as outras, aproveitando essa época de inverno, parece que aumentaram os casos de gripe, de influenza. Tá misturando influenza e Covid. Como é que a gente faz para diferenciar? Pronto-socorro, como que a gente Isso. diferencia, né, Porque doutora? vocês acabam recebendo no pronto-socorro um Gente, paciente. o sintoma é Gripe, igual. síndrome É igual. gripal. Síndrome gripal é o que mais tem hoje no pronto-socorro. É incrível. Sim, verdade. E não dá para diferenciar, né, doutora? Não, porque os sintomas exatamente assim pode ser similar, né?
Hoje em dia, no Covid, a gente tem visto alguns casos que eles têm falado, muita cefaleia, dor de garganta. Não tem aparecido mais aqueles casos de perda do olfato. Né? É mais raro, mas tem. É mais raro, mas às vezes aparece. E assim, os sintomas são bem específicos que a gente pode ser uma outra virose, né? Então, a dor de cabeça, coriza, dor de garganta. A única forma de saber acaba sendo testando, então, né, doutora? Exatamente, aí tem que testar. E agora essa influenza nova? Olha, tem H1N2, H2N2, H2N3. Em que Hs que nós Sabe estamos? O que acontece, Érica? Isso é uma... A gente vive com um monte de bichinho o tempo inteiro, em mutação, né? Os vírus, eles são tão imperfeitos. Porque eles se multiplicam que nem uns malucos, aqueles, né? Vão se multiplicando e aí dá um erro. Aí dá outro erro, dá outro erro. E às vezes tem um erro que se propaga. Aí é onde começam a surgir as mutações. Né? E isso o tempo inteiro, né? A natureza é uma competição, porque vai prevalecer aquele que conseguiu se estabelecer no nicho. Né? E, consequentemente, os outros vão desaparecendo e vão surgindo novos. Tanto que quando a varíola foi erradicada, a varíola do macaco ela veio para ocupar esse espaço, né? Deixado pela varíola humana. Então, tem uma história da varíola humana, né, que está descrito que foi erradicada em 1980. Mas ainda existe esse vírus em laboratório. Ai, meu Deus. É verdade. Existe em laboratório, isso sim. Olha, eu não sei se é verdade ou não, mas ouvi falar que existe nos laboratórios da Rússia. Ai, não. E nos laboratórios da China. Meu Deus. A guerra... E você sabe em quais laboratórios que elas estão? Guerra biológica, né, doutora? Exatamente. Tinha até uma proposta, né, de que deveria ser eliminada essas amostras, né, para não se transformarem em uma arma biológica. Laboratórios da França também. Da França também? É um absurdo. Devia eliminar mesmo isso. Para que a gente quer essa praga? Não, para estudar e fazer vacina. Se fosse só esse propósito, né? Se nunca tivesse uma pessoa meio maluca ali infiltrada, não é? Ai, triste. E pergunta polêmica, doutora. Covid e azitromicina. Gente... Quando dar? Quando não dar? Não dá. Que os pacientes chegam já pedindo a receita de azitromicina com corticóide, prednisona, eles querem tudo, o kit completo. Gente, assim, azitromicina, se você tiver uma infecção bacteriana associada, você faz. Para o vírus, não adianta, não vai né, adiantar nada. A não ser que evolua para... Junto disso, a baixa imunidade pega uma sinusite. Uma secundária, né? Uma infecção secundária. Se você entende que você tem uma infecção secundária, e não é difícil, porque mesmo na nossa via aérea, é multibactericida, tem no nosso ar... vários, né? Mas eu entendo bem a pergunta da Pietra, porque assim, a pessoa que vai ao pronto-socorro, ela já vai muito ansiosa. Sim. Então, se você... Isso, gente... se você fala, olha, você tem que ir para casa... medir a febre, tomar um remedinho para febre, fazer repouso, ela fica muito frustrada. Ela acha que a gente não está tratando, né, doutora? Porque acha que não está tratando. Então, às vezes a pessoa... E o que acontece? Às vezes ela não evolui tão bem, abaixa a imunidade e ela pega... acaba adquirindo uma sinusopatia, né, uma outra infecção e fala, puxa, mas por que então que a pessoa que me atendeu não me deu antibiótico? É porque a gente não sai dando antibiótico para todo mundo. Exatamente. Os infectologistas, eles seguram muito a gente. Porque, na verdade, nós... A infecta fica doida, né, doutora? Nós clínicos, a gente até que gosta de dar um antibióticozinho, mas os infectologistas, eles ficam... Não, espera, né? Eles ficam segurando a gente. Gente, sabia? Eu fico
Eu fico bem mais em hospital do que Na porta, né? do que em porta, ou então em ambulatório, né? E no hospital, realmente, a gente tem muito critério, porque a questão do antibiótico é que às vezes você não está tratando aquela situação. E pior, além de não tratar, você tem lesão renal, você tem lesão hepática, né? Nossa, você não falou ainda, mas... O ivermectina. Gente, a história da ivermectina. Eu acho que o que confundiu também um pouquinho as pessoas é que no começo da infecção por Covid, tinha muita especulação, né, de medicamentos milagrosos que iam curar. E a gente até entende, porque era uma angústia muito grande. Até a gente não sabia, né? A gente da área também não sabia o que era melhor. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Tinha, mesmo... Né, se você for ver, é pouco tempo. Mesmo hoje, se você for ver, não tem ainda um estudo robusto mesmo, né? De 5 anos, com uma amostra boa para realmente definir, né? Um tratamento mesmo, né? Tratamento mesmo contra o vírus que vai... Na verdade, não se chegou, né? O que a gente dá realmente é um suporte clínico. Na hora que fala, nossa, mas não está me tratando... É verdade, a gente está dando um suporte clínico, né? Mas o tratar mesmo, né? Tipo, chegar lá e eliminar o vírus, não. Né? É isso, a gente torce para que naturalmente o organismo e a própria... Os vírus, eles são interessantes, eles têm uma história naturalzinha, né? Eu falo isso para os pacientes. O que eles fazem? Eles vão, eles se multiplicam e, de repente... Eles... Tem lá o pico no 3º, 4º dia e depois vai melhorando, né, doutora? Isso, né? E não tem muito o que fazer. Às vezes a pessoa está muito ansiosa, vem para cima da gente pedindo um antibiótico. O que a gente pode fazer nessas horas é orientar, olha... eu estou te examinando, não há, por enquanto, indício de que você tenha necessidade de utilizar um antibiótico. Sim. Se eu te passar um medicamento a mais, é uma chance a mais de você fazer uma alergia, né? Você faz um acometimento renal, hepático, né? Porque, às vezes, as pessoas não compreendem isso, mas cada dipironazinha que a gente toma... ela é depurada nos rins. Tudo que a gente... Né, não dá pra gente... Você toma um paracetamol, ela vai passar pelo seu fígado. Né? Então, nada é inócuo. Então, a gente tem que ter muito critério. Tem gente que tem uma farmácia em casa e toma à vontade, né? Verdade. Pode fazer isso. Eu fico... Não só com relação aos antibióticos, né? Os medicamentos em geral, né? Os anti-inflamatórios, que são um perigo. A prednisona também, né, doutora? Que é outra coisa que os pacientes querem muito tomar. Ah, sim. No início da doença. É recomendado? Não é recomendado no início da doença. Né? Algumas pessoas que têm realmente uma tendência a fazer uma resposta um pouquinho mais exacerbada, a gente espera, né? A gente recomenda a partir do 5º dia em diante, às vezes até a partir do 7º dia, né? Naquelas formas mais graves, realmente, a gente fazia, né? O paciente internado, né? Depois de 5, 7 dias, a gente entrava não só com corticóide, né? A gente fazia anticoagulante, tinha um protocolo, né? Que foi uma experiência sendo... Ele foi se aperfeiçoando. E o protocolo atual, como tá? Então, hoje a gente já, graças a Deus, não vê aquela forma pulmonar, né, tão intensa. O que acontece é que quando você vê um paciente... Geralmente as pessoas vacinaram, né? E tudo mais. O que acontece é que você vê o paciente. Se você tem uma suspeita, né, de uma trombose... Você entra com anticoagulante, aí você vai tateando... É mais individualizado hoje. Exatamente. Porque hoje em dia a gente trata raro a internação também, né? Raro. Que bom. E graças à vacina, COVID, né, doutora? Isso que eu ia perguntar, a vacina, você acha que teve toda essa efetividade? A vacina foi impressionante. Se eu não tivesse testemunhado. Conta aí. Conta então o seu testemunho de como foi. A gente via os pacientes com
com Covid, né? Com aquela forma pulmonar grave, né? A gente via as tomografias. Um dia a gente traz aí algumas imagens que a gente guardou de alguns pacientes. Né? Eu brincava que eu falava assim, na hora que a gente vê a tomografia hoje, a lesão, né, descrita é uma de lesão vidro fosco. vidro fosco. A gente olha e fala, é um vidro fosco tênue. Nossa, porque antes a gente olhava, eu falava, gente, isso não é um vidro fosco, isso aqui é uma hepatização do pulmão. Parece que virou um fígado Surreal, de né? tão, assim, de tão tomado, denso, né? A ausculta pulmonar no Covid era uma ausculta surda, assim, você não escutava o ar mais entrando. Era uma coisa muito triste, assim, sabe? Você, no exame físico, você já percebia o quão acometido estava aquele pulmão, entendeu? E, felizmente, depois da vacina, nós não vimos mais esses casos tão graves. Qual que é o problema? Algumas pessoas não se vacinaram, né? E as pessoas que têm doenças, né? Outras doenças associadas que têm assim, uma imunodeficiência. E a infecção, não só do Covid, como uma influenza, né? Uma pneumonia bacteriana mesmo que seja, o que acontece? A pessoa tem uma insuficiência cardíaca, né? Mesmo controlada, ela adquire uma infecção, ela pode descompensar dessa insuficiência cardíaca. Nossa, porque, é verdade. você pode ter uma descompensação de uma diabetes, né? Então, Sim. o que acontece que tem... Né, a gente vê o número de internação que eles falam, a internação de pacientes com Covid está aumentando, né? Novamente, não tanto das UTIs, mas nas enfermarias a gente vê. O que acontece, principalmente, não é especificamente com relação ao Covid. O que a gente vê é muita insuficiência cardíaca descompensada, né? É o Covid descompensando uma doença pré-existente. Exatamente, tem Entendi. muito isso agora, né? Nossa, e como é que tá o protocolo de vacinação? Porque estão falando em terceira, quarta dose. Quantas doses a gente deve tomar? Então, tá na quarta dose já, né? Estamos Mas- na quarta, e está agora? recomendado. O que eles estão passando, alguns estudos que vêm chegando, é que, por exemplo, quem tomou até a terceira dose demonstra uma proteção de 4 meses, mais ou menos. Tá, 4 meses. Então, todo ano a gente vai ter que revacinar, como a vacina da gripe, doutora. Pro Covid. Exatamente. O ideal é revacinar. Veja só, o que a gente precisa compreender bem da vacina do Covid, não é que você não pega Covid, você pega. Sim. O que ela protege é de você fazer a forma grave. Que é a forma pulmonar, né? Forma sistêmica. Sim, não, mas Então, já não ajuda, né? Sim, com Não, certeza. gente, ajudou muito. Nossa, ajuda, nossa, totalmente. Você teve Covid? Tive, doutora. Eu Teve. tive lá no comecinho e tive agora recentemente. Não vai fazer 2 semanas que eu tive. Verdade. Eu também, eu tive 3 vezes Covid. Eu acho que eu tive 3 vezes também. Eu tive uma forma bem grave, que precisou de pronto-socorro, Você teve bem no hospitalização. começo, né, Erika? Bem no começo. E depois eu tive mais 2 formas mais leves. As últimas vezes que eu tive também foi leve, assim. Foram 2 dias de prostração, febre, nariz horrível, né? Aquela coisa. Mas eu não tô... uma dúvida legal. Tosse eu nunca fiquei, né? Mas muito paciente perpetua a tosse por muito tempo. Tem alguma coisa, alguma recomendação diferente para Então, tosse? a gente fala dessa forma mais estendida, né? Uma sequela, né? Isso. Do Covid, né? Algumas pessoas que ficaram com uma lesão... Que tiveram uma lesão pulmonar um pouco mais intensa, assim, né? Pode ficar com... Eu diria uma cicatriz, talvez, né? Algumas áreas... que pode ficar com aquela irritabilidade, né? Você chegou a ter Covid? Eu testei positivo. No comecinho do ano, eu tive um quadro de coriza, algo inespecífico. Meu marido não estava muito bem na época. A gente passou em consulta, né? Ele com muita dor de garganta e tal.
E nós fomos, vamos fazer o teste, né? Uhum. E sabe que o dele veio negativo e o meu positivo. Mas eu tive, assim, uma coriza. Felizmente. Eu tô vendo Covid positivo só com dor de cabeça, doutora. Acho que a vacina trouxe muito isso, né? Pessoas com sintomas muito leves positivadas. E o que acontece com o Covid é que a transmissão dele é muito intensa, né? Uhum. Então, e às vezes, e até das formas assintomáticas. Então, você não sabe, você tá ali e tal, e você pega, né? E a gente tenta barrar um pouquinho esse ciclo, mas é muito complicado, né? Uhum. Quais são as medidas protetoras anti-Covid? O que a gente pode fazer para se proteger? Porque eu estou vendo que agora as pessoas esqueceram a máscara, liberaram geral, tá todo mundo aglomerando. E é isso aí, tudo bem, vida normal mesmo? Não corremos mais nenhum risco? É que é difícil controlar, né, Érica? Difícil. Porque agora veja bem, o uso da máscara, né? Que nem eu cheguei que estava com uma máscara cirúrgica e tal, com 3 camadas, né? Mas não protege tanto quanto uma N95, né? Mas nós vamos ficar andando por aí com uma N95. Agora, as medidas gerais, né? Lavar as mãos, realmente evitar aglomeração, né? Manter um distanciamento, né, entre as pessoas. E, assim, realmente, a pessoa que tiver sintomática, ela tem que ter consciência de não sair de casa, né? Não diria não sair de casa, mas evitar o ambiente de trabalho, né? Tem que avisar, olha, eu tô com sintomas gripais, né? Uhum. E a própria empresa, antes, a gente, né, tá lá trabalhando com um monte de gente gripada lá do nosso lado, tal. Hoje em dia, as empresas têm um pouquinho mais dessa conscientização de que o trabalhador com sintomas gripais não deve vir para o presencial, né? E entrando nesse aspecto, doutora, muito paciente chega para mim e pede para retestar para sair do isolamento, porque o protocolo hoje não precisa, né? Teoricamente, no 7º dia, se não tiver tido febre nas últimas 24 horas, não precisa de retestagem. Não precisa, exato. E aí, os pacientes vêm pedindo a retestagem. Porque e aí, a empresa pede. Sim, a empresa pede. E aí, por exemplo, veio positivo. Como que faz? Então, Essa questão lembra que a gente estava comentando até antes de entrar aqui? Essa questão do teste positivo por muito tempo. Como é que faz? Veja só, se for o teste sorológico, IgM, IgG, né? IgG pode realmente ficar... Porque é aquela imunidade, né? Mais longa, né? Então, realmente pode ficar positivo. Agora, o PCR... o PCR, né? Que esse, se ele tiver positivo, então você ainda pode estar transmitindo mesmo. Então é aquele do cotonete. Isso, aquele chatinho que leva. Não é o rápido, é aquele que realmente leva aqueles 2-3 dias para sair. Isso. Então, o mais seguro para sair do isolamento é o PCR. Eu acho assim, não precisa ter esse critério para sair do isolamento, né? Hoje em dia... Mas digo, esses pacientes que vêm pedindo teste, porque eles vêm pedindo teste rápido, né? E aí, o teste rápido tem paciente que fica muito tempo positivo no teste rápido, até depois do 10º dia. Porque alguns desses testes rápidos são todos desses de IgM, IgM, IgG. E, na verdade, que às vezes, assim, a pessoa do RH da empresa, uma pessoa do setor administrativo que pede, né? Sim. E não entende, né? Ela não entende. Não só não entende, verdade. como não respalda também, né? Porque, por exemplo, ficou negativo. Suponhamos que entre em contato... É difícil, lógico, pegar tão rapidamente, mas... eu já vi, viu, doutora? Então... Eu já vi. O teste negativo também não assegura totalmente que a pessoa não vai adquirir uma nova infecção e não vai voltar a transmitir. Né? Então, assim, a gente conta do início dos sintomas. Que é o D0, né? D0, do início do sintoma, né? Hoje em dia, a gente entende nessas formas mais leves, né? Que não chega a ter acometimento pulmonar, nos 5 dias, mais ou menos, a pessoa provavelmente já não está mais transmitindo, né? Às vezes, se você tem um pouquinho de dúvida, prolonga até uns 7 dias, mas no máximo 7 dias. Antes, a gente estava afastando 14 dias. Sim.
era longo, né? Uhum. Realmente, nossa, mudou muito. Sim. E mais alguma virose que a gente tem que se preocupar? Agora eu tô, assim, com essa história de pandemia, você tem uma infecção que começa lá na China, literalmente. Daqui a pouco ela vem de avião e tá aqui em São Paulo. Então, realmente, a gente tem que se preocupar com mais algum vírus que esteja por aí circulando. Eu acho isso uma coisa que a gente deve se preocupar. Não é para ninguém ficar neurótico, tá? Pelo amor de Deus. Mas o mais importante, quando a gente pega uma infecção, né? Começa lá, comecei com uma dor de cabeça, comecei com uma coriza. Vamos observar e estratificar. Vamos entender. Por quê? Quais são as fases da infecção, né? A infecção pode ser leve, né? Tá só na porta de entrada, na via aérea superior, é uma coriza, uma dor de cabeça. Aí, tal, foi bem, ótimo. Ela pode começar com essa coriza, febre, dor de cabeça, pode começar a se intensificar. Nossa, agora não tô só com a dor de cabeça, tô tendo dores pelo corpo, tô tendo indisposição, tô tendo febre. Opa, tô sentindo um pouquinho de falta de ar, tô cansada, tô tendo tosse. A infecção tá descendo, né? Porque, teoricamente, o nosso sistema imunológico, ele vai tentando barrar, tá? Mas, dependendo, né, do que a gente pegou, do tipo de virulência, da carga viral que entrou, ou então da bactéria que entrou, pode avançar, né? Aí pode ir para o pulmão. Do pulmão, pode até se disseminar e fazer uma sepse, que seria já o estágio mais grave da infecção. Então, toda infecção, a gente pensa em diferentes estágios em que ela pode se encontrar, tá? Felizmente, de uma forma geral, a gente brinca dizendo, eu pego uma gripe por ano, eu pego um resfriado por ano, toda hora a gente pega alguma coisinha, né? Mas é muito importante entender em qual estágio da doença a gente pode atingir, entendeu? Em qual a gente está e observar para ver se não piora. E às vezes o pronto-socorro fica lotado, porque realmente, como é que a gente vai saber sozinhos em que pé que tá, né? A situação. A gente precisa saber. E tá muito lotado agora, doutora. Tá mesmo? Tá muito lotado. Voltou a ficar lotado? Voltou, a porta tá uma doideira. E De que mais síndrome que eles gripal. estão queijo? É gripe? Síndrome gripal. 90% é síndrome gripal. Que é teste, né? Uma parte é atestado, né? Que sempre tem. A galera que quer atestado. E grande parte é síndrome gripal. Então, mas aí é onde, assim, no exame físico é muito importante a gente ter bem em mente essa paz de identificar onde que está essa infecção. Ainda está só na via aérea superior? Maravilha. Vamos tratar, vamos dar um anti-inflamatório. Se for uma suspeita de uma sinusite bacteriana, uma amidalite, né? Vamos dar um antibiótico, né? A gente se preocupa um pouquinho mais durante essa análise, né, de estadiamento com as pessoas mais idosas, né? Porque tem uma fragilidade do sistema imunológico. Opa, será que só tá aqui em cima mesmo? Ou já foi pro pulmão? Né? Vamos escutar, vamos entender a história. Tá mais cansado? Tá cansando? Né? E a questão do cansaço no idoso, aí a gente já tem que acender a luzinha. Poxa, será que não está descompensando uma doença de base, uma insuficiência cardíaca? Né? Paciente que já tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Foi fumante. Será que ele está fazendo uma infecção secundária? Por que ele está exacerbando essa doença pulmonar? Sim. Né? Será que é uma causa infecciosa? Porque a gente tem que ver. Porque o tratamento ele vai desde um remedinho, do anti-inflamatório, do repouso, até uma internação hospitalar. Sim. E, infelizmente, às vezes até uma internação em UTI, caso haja uma evolução para uma sepse. Né? Então, todas as doenças infecciosas, a gente sempre vai tentar identificar o ponto de origem, como ela está evoluindo. Né? Tem que sempre acompanhar, para ver porque em cada estágio é um tratamento, uma abordagem diferente que a gente vai ter, né? Então, assim, por isso nós estamos observando essa monkeypox, porque no momento, né,
apareceram algumas lesões cutâneas, algumas pessoas com um quadro de febre, uns gânglios, né? E depois uma sequência autolimitada. Mas nós estamos no começo da história. Sim, verdade. Está muito no início. Está muito no início. E por isso que eu falei para você, Érica, que você está de parabéns, porque é um tema muito atual. Ah, obrigada. Né? Que nós estamos assim... Vamos fazer a história ainda, assim, vamos entender o que é, até onde ela vai progredir, em quais pessoas, em quais grupos ela vai progredir, né? E a gente torce para que realmente seja isso mesmo, uma doença autolimitada, que não vai precisar de hospitalização, né? Claro, né? Tem a situação desagradável de você estar doente, de você estar prostrado, mas, né, não sendo uma doença que precise de leitos, que precise de uma UTI, né, porque isso é onde judia muito, né, do sistema de saúde como um todo. E se a pessoa puder tratar em casa, melhor, porque a pessoa também se deslocar até o hospital, ficar lá esperando, ela vai já estar contaminando todo o ambiente, né? Então, se o paciente tem sintomas gripais, fica de repouso, não vai ao trabalho, espera esse período, essa quarentena, que seja de 28 dias. Hoje em dia, com a facilidade de fazer o trabalho remoto. E tem a telemedicina também, né? Eu acho interessante os pacientes com síndrome gripal passarem na telemedicina, porque aí eu faço, né, telemedicina. Ela faz telemedicina. Que legal. Você viu? Explica para nós como é que funciona esse atendimento. Explica pra gente, como que é isso? Olha, é muito tranquilo, assim. A gente escuta o paciente, né, como qualquer consulta. E a maioria das coisas dá para tratar só pela história, né? Pelo que o paciente conta. E você vê alguns sinais pela câmera, né? Se tem febre, se não tem febre. Isso. Você pede para medir, se a pessoa tem um termômetro em casa, dá para medir. Os pacientes contam, olha, eu medi, deu 38 e alguma coisa. Ou então, às vezes até os pacientes têm o oxímetro. Porque depois da pandemia, né? Todo mundo comprou um oxímetro. E aí o paciente conta, né? Olha, você tá com muita falta de ar? Eu pergunto, né? Tá com dificuldade de puxar o ar para dentro? Olha, não tô. Então, aí você precisa de um atendimento presencial. Quando é os casos que a gente acha, que a gente fica com dúvida, ou que a gente acha que precisa de um exame físico, ou de mais exames, ou de algum tipo de intervenção, né? Que pode acontecer. Por exemplo, eu já peguei um caso que eu suspeitei de apendicite, eu mandei o paciente para o pronto-socorro. Então, assim, tudo que a gente tem dúvida ou que a gente acha que precisa de algum exame a mais, a gente manda para o pronto-socorro. Mas a maioria das coisas dá para fazer o tratamento ali pelo computador. Isso é muito interessante, porque você consegue, então, fazer uma boa triagem, né? Exatamente. Dos casos. E que é o que falta, tanto, né? Que falta para não lotar o hospital. Exatamente. Aí não lota tanto a sala de espera do pronto-socorro, né? Eu acho que isso é muito legal. O profissional também fica um pouco bem resguardado, né? Isso tem vantagens e desvantagens, né? Porque, assim, a maior vantagem é que você está na sua casa, né? Então, assim, fica bem tranquilo. Você está em casa, você fechou o computador, você já está descansando. Mas, assim, o lado ruim é que quando você está no presencial, você levanta, né? Você examina, você, né, circula na sala. Então, assim, no online, você fica só sentado. Então, no final do dia, você está um pouco quebradinha, né? Nas costas, assim, dá uma dorzinha no corpo. Cansa bastante o corpo, assim. Eu fico com muita tensão. Mas a vantagem maior, eu acho que é essa. Você está dentro de casa e não gasta com transporte, não fica tão exposto, né? Principalmente nessa época que está mais alto as síndromes gripais. E eu acho bem legal. Isso que você está falando, assim, a anamnese é tudo. Mesmo no presencial, é muito importante, né? Eu me lembro que quando a gente estava na faculdade, lembro no terceiro ano, quando a gente começa a aprender o que é fazer uma anamnese,
Ai, gente, eu falava, nossa, mas tem que perguntar tudo isso. Era uma... Lembra? Lembro. A anamnese, quando a gente Jesus. aprende, é engraçado, né? Porque você pergunta até o saneamento básico, quantos cachorros, quantos quartos, quantos banheiros. Mas, gente, hoje eu vejo a importância, sabe? Como é importante. E às vezes, tinha uns professores, né, Érica, que falavam assim, 90% do diagnóstico tem que vir da anamnese. Eu falava, nossa. Não, A gente acha... Mas o a paciente fica ofendido, sabe? O Ele paciente fica, quer se exame. você não pede exame, Mas você não vai ele pedir um fica. raio-x, doutora? Eu quero ver meu pulmão, mas não tem necessidade, o seu exame físico tá limpo. Mas eu quero ver meu pulmão, doutora, eu quero pedir um raio-x. Eles são assim. Eles chegam já pedindo tomografia. É Gente, tomografia, É né? tomografia. Nossa época era mais modesta, era o raio-x, né? Então, sabe quando eu voltei a atender, aí o pessoal colocando as tomografias, eu falei, nossa, mas eu vou ver tomografia, eu nem sei ver isso. Cadê o raio-x do paciente? Aí eles olhavam assim pra mim, não, doutora, tá pedindo um raio-x pra quê? E eu até hoje ainda gosto de ver o raio-x, porque é uma coisa que a gente... É a nossa referência, mas né? no fim, realmente, a tomografia... no Covid é melhor, né, pra ver. Né? Pra gente ver as lesões de vidro fosco. De vidro fosco faz muita Mas diferença. tem indicação, né? Aí os pacientes acham que todo mundo precisa fazer a tomografia. Aí mesmo assim, você tem que... Né, a gente tria naqueles pacientes que realmente tem uma queda da saturação. Exato. Né? Que tem uma ausculta diferente, né? Alguma coisa errada. Mas 90% é anamnese. É clínico. Mas isso é muito legal. Eu gosto muito da telemedicina. Gosto bastante. Você gosta? Você se adaptou bem? Adaptei, doutora. Adaptei. Quando começou o Covid, eu atendi alguns pacientes por telemedicina. Olha, foi muito difícil. Muito difícil. Quais foram as dificuldades, doutora? Eu fico angustiada de não palpar a lesão. Porque a gente põe a luva e dermato, você palpa a lesão, né? E você mostrar na câmera, às vezes a luminosidade não tá boa, o brilho não tá bom. Tinha muita dificuldade. Eu atendi alguns pacientes idosos, eles não conseguiam mostrar na câmera a lesão. Com paciente idosinho é mais difícil mesmo. Eles não conseguiam, ou eles aproximavam muito, eu falava, afasta um pouco, afastava muito. Tive muita dificuldade. Eu não via a hora de voltar ao presencial. Mas sabe que quando tem lesão de pele, doutora, eu peço para o paciente tirar a foto de perto e de longe, com flash, porque às vezes, assim, quando ele tá no celular, né, ele não consegue fazer isso, porque dá para anexar fotos na telemedicina. Então, na época que eu atendi lá bem no comecinho, não tinha essa de anexar foto. A gente consegue pedir para o paciente anexar foto, anexar exame, se ele já tem, entendeu? Isso nós vamos aprender com eles. Nós vamos aprender com eles, é verdade. É bem legal, dá para anexar. Eu não consigo me deslocar mais para um consultório para atender no eu tenho que... Não, é uma delícia, gente, é muito bom. Eu gosto bastante da telemed. Olha, que legal ouvir isso. Realmente. Olha, eu não vi a hora... Para mim foi uma tortura. Eu não vi a hora de voltar presencial. Realmente, assim... E sem contar que, para mim, na telemedicina, assim, na medicina, por mais que seja corrido, você está atendendo, uma hora você faz uma pausinha, vai ao toalete, vai uma pausinha, toma um cafezinho. E na telemedicina não tinha espaço para isso. Sabe por quê? Porque a conexão caía, a pessoa desconectava, isso reconectava, e ficava nesse vai e vem. Quando eu via, já tinha consumido vários minutos. Então, já tinha ficado meia hora, só que era 10 minutos, às vezes, de conversa. E o resto era de reconexão, conexão. Congelou a imagem. Tinha muito isso de congelar a imagem. O áudio ficava falando. Então, eu peguei, assim, uma época bem primitiva da telemedicina. Que foi bem o comecinho da pandemia. Depois, realmente, eu acho... Depois eu parei de fazer telemedicina, voltei presencial. E realmente vocês mais jovens é que realmente estão assumindo essa frente, né? Ana Paula mesmo não faz telemedicina. Você fica mais na parte... Eu vou mesmo pro hospital. Bom, enfermaria. Eu tenho uma coisa que eu gosto de hospital, né, gente? Então...
Eu nem consultório não faço. Eu gosto de ir lá mesmo para o hospital. Gosto de estar dentro do hospital, né? É que hoje em dia eu trabalho numa enfermaria, num hospital do SUS, né? Eu fico lá para orientar, para fazer o acompanhamento horizontal dos pacientes da enfermaria, né? Tem os plantonistas lá que a gente, né, acaba discutindo os casos, orientando. A gente faz também a... Preceptoria, doutor? É tipo uma preceptoria, né? Por quê? Você vai lá, fica 12 horas com o paciente, aí no outro dia vem outro plantonista. O paciente, ele fica, não diria que largado, mas cada dia vem um e mexe. Sim. Tem que ter alguém acompanhando. É provado que o acompanhamento horizontal... com certeza. Faz outra qualidade. Otimiza, mas, assim, tanto é que nesse hospital foi demonstrado mesmo que quando começou esse acompanhamento horizontal, houve uma melhora mesmo, né? Redução de morte, melhor resolutividade. Porque às vezes você está lá, o paciente, entrei com uma ceftriaxona. Aí no dia seguinte, o outro plantonista chega. Não, mas ainda tá assim, vou mudar para vancomicina. Vou fazer isso. Não, gente, calma. Entrou com antibiótico. Vamos aguardar 48 horas, pelo menos. Vamos entender como é que esse paciente está evoluindo. Né? A gente tem que ter essa tranquilidade do acompanhamento horizontal. Sim. Né? E aí a gente discute os casos, né? E observe, o interessante é que é uma enfermaria geral, não é só de infectologia. Por isso que eu estou falando um pouquinho sobre esses casos de insuficiência cardíaca que descompensa, né? E tem também alguns casinhos de DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica que exacerba, que acaba indo para lá, né? Tem uma outra colega minha, da Érica, que também trabalha nesse hospital. É? É a Alessandra Iragia. E ela que... ela trabalha nesse hospital? Ela trabalha, mas aí ela faz um ambulatório de dermato mesmo, né? Que legal! Legal, né? Olha, eu não sabia que vocês trabalhavam no mesmo hospital. A gente chegou até a se encontrar. Ai, que legal. Olha, que barato! Ela que, na verdade, falou, olha, Aninha, tem uma vaga lá. E falou assim, passou o contato, né, do diretor clínico lá. E eu acabei me interessando. Falei, vamos olhar, né? Que legal. Olha, que bom. Esses encontros da vida, né? Mas é interessante. A gente acaba indicando bastante os colegas, né? Por exemplo, quando eu vi que esse tópico de nova varíola do macaco chegando, eu falei assim... Tenho que chamar uma colega infecto. Sim. Então, eu já fui na nossa turma, nosso grupo de WhatsApp, que a gente se encontra. Vocês ainda têm um grupo de WhatsApp da turma? Sim! Ai, que legal! E aí, eu falei, Aninha, vamos lá, você é infecto, né? Vamos lá. Foi bem legal. E a Ana, é legal que ela falou assim, olha, mas eu não tenho experiência de falar em podcast. Eu falei, não, fica tranquila. Fica tranquila, sossegada, porque é uma conversa, É uma né? conversa, sim. E foi bom porque a gente trocou várias ideias. Eu tinha muitas dúvidas, não só da varíola do macaco, que para mim é nova, e eu tenho certeza que vai cair na dermatologia, porque os diagnósticos diferenciais. Sim. Você vê, quando a gente tem varicela, catapora, E apareceu cai. vesícula, né? Érica, vai para você. Vai. Eu brinco que é assim, quando tem uma lesãozinha e tal, vai pro dermato. Quando o negócio foi pro corpo inteiro, o negócio... Aí vai cair lá na minha enfermaria de infectologia. Sim. Quando a coisa já tá, sabe? Na hora que a gente faz aquelas estratificações, aí tá lá no último, ali na sepse, aí vai lá, aí chama o infectologista para ver. Às vezes eu falo, de vez em quando eu brinco, falo, gente, chama a gente antes, que a gente vai ver. Mas é que, infelizmente, às vezes não tem como a gente prever que vai chegar naquele estágio, né? Porque a gente vai cuidando. Mas, infelizmente, algumas pessoas acabam evoluindo para as formas graves, né, de cada infecção. Aliás, falando nisso, formas graves, eu tenho ouvido muito falar da dengue e da vacina da dengue. Como é que tá essa história? Gente, olha só a dengue. A dengue, ela
é uma doença, assim, olha, triste, eu diria. Né? Triste. A gente tem vários tipos, né? 4 tipos principais, assim, de dengue. O que acontece com ela? Por que, nossa, tantos anos de dengue, só agora estão começando a liberar vacina? Por que é assim, né? Por quê? O que acontece com a dengue? Quando ela tem uma forma leve, tranquila, que passa por umas dores no corpo, uma gripe, uma virose inespecífica, e pode ter aquela forma horrorosa, gravíssima, hemorrágica, né? Quando que acontece essa forma hemorrágica, né? É assim, você pega um tipo de dengue, tipo 1 ou tipo 2, teve uma dor no corpo, teve lá seu quadro clínico, passou. Depois de um tempo, você toma de novo uma picada do mosquito, e só que ele vem para você com outro tipo. Um tipo diferente. Só que o que acontece? O seu organismo, ele tem aquela memória do tipo inicial que te picou, do tipo 1, tal. Quando entra um tipo diferente, ao invés de ajudar, né? Ai, já consigo combater metade aquilo. Não, gente. Ele fica... O sistema imunológico fica apavorado. Nossa. Ele faz uma resposta imunológica inadequada. Tá? Não, tô falando que todo mundo vai ter esse tipo de resposta, tá? Mas esta é a fisiopatologia da coisa. Ele faz uma resposta exacerbada, tá? Desencadeando uma cascata de reações inespecíficas que podem levar a essa forma hemorrágica, com plaquetopenia, né? Então, um ponto importante na história é perguntar se a pessoa já teve dengue alguma vez. Muito importante. É que o problema é que às vezes você não sabe se ela teve dengue ou não. Né? Porque às vezes ela teve só uma dor no corpo e ela não sabe que aconteceu. Entendi. Tem alguns testes rápidos para dengue que a gente pode fazer, mas... É o NS... Geralmente você pede o teste rápido no pronto-socorro. Tem. Nos pronto-socorros geralmente tem, né? E aí o que acontece? Então, essa forma grave ocorre, então, em pessoas que já tiveram e que fazem uma resposta inadequada pelo outro tipo de vírus que entra no organismo dela. Com as vacinas era a mesma coisa. Então, por exemplo, você tinha um tipo 1. E aí você faz uma vacina... E a vacina vai desencadear? A vacina pode desencadear uma reação, essa reação. Entendi. Olha só. Então, por isso que por muito tempo tinha até um cuidado, um medo mesmo, um receio, né? De testar mesmo e fazer uma vacina que você vai fazer uma vacina e que no vai fim, causar e no doença. Fim você causa, né, a forma hemorrágica mais grave da doença. E aí, a proposta foi fazer uma vacina, né, já com os 4 tipos, né, tal. Mas qual é o problema? Primeiro que ela não é 100% segura. E ela foi testada numa faixa etária, até os 49 anos. E o que eles recomendam para... Quem seriam, assim, as pessoas que poderiam tomar essa vacina? Pessoas dentro de uma faixa etária de 9 até 45 anos. Por quê? Porque foi onde já fizeram alguns testes, né? E que já tiveram contato com já tiveram a doença uma vez, né? Só que, às vezes, você não sabe. Você não passou por como uma gripe, uma forma leve. Então, esse que é a questão, entendeu? Eles têm já... Hoje em dia, a gente tem uma vacina aprovada, acontece que tem essa restrição. Eu já estou fora da faixa etária, já não vou poder tomar. Não é que eu não vou poder tomar, eu correria um risco, né? Eu estaria fora dessa recomendação. Mas é muito por causa dessa característica da doença. É uma característica muito peculiar, né? E você vê que se você pega lá um tipo, né? E às vezes você não sabe o tipo que foi. E no quadro, para diferenciar, tem pontos que diferenciam de uma gripe normal para uma dengue? Às vezes não. Às vezes porque às vezes é muito inespecífico, né? Dor no corpo. A única coisa que você vê que
quando tem uma forma mais grave, né? Você pode ter, né? Petecas e tal. E o interessante... Eu gosto muito... você estava falando dos exames de pronto-socorro. Mas eu amo um hemograma. E, claro, né? No hemograma, às vezes, você acha a plaquetopenia, claro, e um detalhe muito importante, que é a concentração do hematócrito, né? Ai, como é que tá a concentração? Ele é aumentado. E um dos principais tratamentos é a hidratação, né? Você põe sim. no sorão e tal, né? Porque também a gente não faz aquele tratamento específico contra o vírus, né? Sim, é um tratamento sintomático, né? Exatamente. Suporte, né? Sim, o dengue é um problema muito sério. Você vê, com tantos anos que a gente estudou a medicina e até hoje não conseguiu uma forma Mas você efetiva. entende o problema? Porque com o tempo que a gente tem de dengue, já desde do início dos anos 2000, já era para ter tido uma vacina. Sim. Mas a barreira da vacina é justamente o controle da resposta imunológica. Verdade. Sim. Que coisa, eu não sabia disso. Vivendo e aprendendo, né, doutora? Todo dia. Muito legal. Por isso que medicina a gente tem que estudar sempre. Sempre. Verdade. Doutora Pietra, gostaria de fazer mais alguma pergunta para a doutora Ana Paula? Olha, eu acho que ela sanou todas as minhas dúvidas, viu, doutora? Foi ótimo. Foi muito bom. Foi muito esclarecedor. Realmente deu aí uma Muito revisão geral. Nossa, eu gostei muito. Adorei. Adorei. Doutora Ana Paula, primeiro que eu gostei de encontrá-la pessoalmente. E depois eu adorei todas as explicações. Sim, foi deu muito uma bom. super clareada para a gente poder conduzir melhor os casos. Porque Com eu tenho certeza. certeza que vai aparecer muito caso para a gente diagnosticar de varíola do macaco. Sim, eu vou mandar esse vídeo para todo mundo assistir ainda. Gente, a única coisa que eu ia Com fazer um certeza. alerta para os pais, né? Porque, infelizmente, eu acredito que uma hora vai chegar nas crianças, né? E o que acontece com as crianças, né? As crianças, elas... Ali na escola, né? Um abraça, beija, né? E o contato delas é bem intenso, e pega e come, né? E divide paninho e tudo, né? E tem outro detalhe, né? A criança, até os 7 anos, às vezes ela não tem o sistema imunológico completamente maduro. Ela pode fazer uma forma de vesículas bem disseminadas. E pode realmente, como a Érica chamou a atenção, ficar sequelas, né? Sim. Porque se for só a vesícula viral tal e forma crostinha, isso era ótimo. Mas se fizer uma infecção secundária, imagina uma infecçãozinha por estáfilo junto, o quão pode estragar, né? Sim. E olhar as mucosas também, né? Então, é assim, o que eu mais está sendo o meu receio nesse momento, né? É essa doença se disseminar entre as crianças, tá? Por conta do sistema imunológico, né? Porque e é lógico, a gente não tem como... Não tem a vacina, né? Ninguém tá vacinado, que uma vez erradicada... um detalhezinho, que a vacina da varíola humana, ela tem um componente de proteção ela é eficaz, tá? Para essa varíola nova. Para a varíola dos macacos. Só que ela tem um detalhe. O efeito colateral dela, a reação dela, ela pode ser muito intensa. Intensa como, Pode doutora? ser muito intensa, né? Assim, as formas reacionais da vacina. Como pode ser uma forma alérgica ou uma forma, assim, da doença, né? Tipo, ter a doença mesmo depois da vacina? Não. Desenvolver as vesículas ou não? É mais reação humoral, uma reação da vacina, os componentes da vacina. Aquela gripe forte. Você pode... Então, você pode ter uma reação alérgica mesmo, né? Dos componentes da vacina, entendeu? E aí, o que acontece? Porque no Covid, mesmo que tivesse o risco, a gente vacinava. Porque a taxa de letalidade era alta. E da varíola do macaco, como não é tão alta, aí vai ter que começar a pensar em... Risco-benefício. Risco-benefício
com relação a alguma reação que possa dar à vacina, entendeu? Entendi. Mas tem a Sim. vacina, né? Então, o meu único o receio que a gente tem hoje em dia é com relação às crianças, né? Então, no consultório, né? Eu acredito que realmente vai para o consultório dermato, né? A gente As vai pessoas- pegar bastante, É verdade? verdade. Então, muito obrigada. Eu gostei muito da Eu entrevista. também, adorei. Ai, obrigada, gente. Eu que agradeço aí a oportunidade, porque isso, Érica, que você está fazendo, né, de levar a informação para as pessoas, é muito importante. Sim, Né? Nossa, é muito importante. é muito certeza. importante. Então, pessoal, bom, aproveite, se você não deu o seu like, dê o seu like, compartilhe com todo mundo, porque é um tema interessantíssimo. Vamos viralizar a varíola do macaco. É uma viralização do bem. Então, pessoal, um beijo para vocês. Obrigada. Tchau.